Boa tarde a todos. Meu nome é Maria de Fátima. Eu sou estudante do curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mais precisamente falando da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. E o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje está intitulado como Construção de viveiros semi-escavados em terreno natural, projeção e análise econômica do cultivo de alevinos de tilápia do Nilo para a piscicultura familiar em região semiárida. A piscicultura é o ramo da aquicultura que trabalha com o cultivo de peixes em cativeiro. Aqui no Brasil, essa atividade vem ganhando destaque e apresentando um crescimento significativo cada vez mais. Isso devido a algumas características que o país apresenta, tais como o clima, que é predominantemente subtropical, ou seja, é um clima considerado ideal para a criação de diversas espécies de peixes, a sua extensão da costa, que é imensa, de aproximadamente 8.000 quilômetros, e também aos grandes reservatórios e lagos que existem em diversas regiões do país, inclusive nas regiões semiáridas, né, que são regiões que apresentam características peculiares, ou seja, são regiões de temperaturas predominantemente altas, são regiões que têm precipitações escassas e que também possuem um déficit hídrico, fazendo com que a realização de atividades agrícolas nessas regiões visem mais a sustentabilidade. Então, na região semiárida nordestina, falando de forma mais específica, os pequenos piscicultores estão se destacando, né? Estão ganhando visibilidade no que diz respeito ao desenvolvimento da piscicultura familiar sustentável, principalmente por colaborar na geração de novas tecnologias que visam, inclusive, a sustentabilidade, que impactam a renda, né, a qualidade de vida desses produtores e também a economia dessa região. A espécie mais cultivada é a tilápia, justamente por ela apresentar características favoráveis ao cultivo nessas regiões, tais como a resistência, né, a temperaturas elevadas. A gente sabe que são regiões de temperaturas altas, resistência a doenças e também a sua tolerância ao cultivo em altas densidades. Então, a tilápia ela pode ser cultivada em diversos tipos de ambiente, porém, os ambientes mais utilizados para a produção dessa espécie são viveiros escavados ou viveiros semi-escavados, justamente porque esses ambientes acabam possibilitando o uso de água de rios, de poços, de nascentes, né? Acabam propiciando também a disponibilidade de alimento natural e ainda a correção na qualidade da água, que é um fator bem importante no cultivo de organismos aquáticos. Dentro disso, o nosso trabalho tem como objetivo principal acompanhar e descrever as fases da construção de viveiros semi-escavados em terreno natural, projetar o cultivo de alevinos de tilápia do Nilo e analisar a viabilidade econômica para a piscicultura familiar em região semiárida. Esse trabalho foi realizado na cidade de Itacuruba, que fica no sertão de Pernambuco, onde foi possível fazer o acompanhamento da construção dos viveiros semi-escavados, desde o estudo da área do empreendimento até o enchimento dos viveiros. A princípio, foi realizado um estudo na região do município para analisar questões como clima, topografia, disponibilidade de água, dentre outras questões. Após esse estudo, foi realizado um levantamento na propriedade, né, para escolher o melhor local para ser desenvolvido o projeto de acordo com a área demandada do empreendimento aquícola. Sobre o clima do município de Itacuruba, ele é semiárido, ou seja, é uma região de temperaturas predominantemente altas e de escassez de precipitação. Com relação à biologia da espécie, no que diz respeito ao clima semiárido, é sabido que a tilápia ela resiste muito bem, resiste e se desenvolve muito bem, né, sob temperaturas elevadas. Com relação à topografia, né, devido à falta de recursos, não foi feito o levantamento planealtimétrico na área onde foi realizada a construção dos viveiros. Porém, foi observado que o terreno ele era plano, né, ele era propício para desenvolver a construção dos viveiros. Para saber se o solo é adequado para a piscicultura, foi realizado um teste prático de textura, onde a amostra do solo abaixo da cobertura vegetal foi retirada e passada em uma peneira. Após essa amostra ser peneirada, ela foi molhada, né, e uma pequena quantidade foi apertada em uma das mãos. Por quê? Porque se ao abrir a mão, né, permanecesse uma marca de dedos na amostra, significaria que o solo é indicado para a piscicultura. E foi o que aconteceu nesse caso, como a gente pode observar nessas imagens. Sobre a disponibilidade de água, o município está localizado na mesorregião do São Francisco e na microrregião de Itaparica, estando inserido nas bacias do Rio São Francisco e do Rio Pajeú, ou seja, é uma área, é uma localização que fica bem próxima ao rio, ou seja, que tem uma boa disponibilidade de água e de água de qualidade.
Com relação à construção dos viveiros, foram utilizados os manuais da Embrapa e da Codevasf. Foram construídos 4 viveiros, como vocês podem observar na imagem, onde desses 4, 3 foram construídos na dimensão de 450 metros quadrados, ou seja, 15 por 30 metros, e o outro foi construído na dimensão de 1.500 metros quadrados, ou seja, 50 por 30 metros. Então, a princípio, foi realizada a limpeza no terreno, né? Como vocês podem ver na imagem que está no slide. Essa limpeza ela foi realizada com um trator esteira, justamente para garantir que os viveiros seriam construídos em um local livre de vegetação, de rochas e também de formigueiros. Posteriormente, foi feita a marcação do layout no terreno e, por ser empreendimento de pequeno porte, ou seja, uma piscicultura familiar, foram utilizadas apenas trenométrica e estacas para fazer a marcação dessa área do terreno. Na sequência, foi realizada a terraplanagem e adaptação do fundo do viveiro, né, onde foi utilizado um trator esteira também para a realização da movimentação de terra, do corte e do aterro. A inclinação no fundo do viveiro, para auxiliar no processo de escoamento, foi de 0,1% e a largura da crista foi de 5 metros. Sobre a profundidade e adaptação do fundo do viveiro. Os 3 viveiros menores, eles apresentaram profundidades na montante e jusante de 1,6 e 1,3 metros, né, respectivamente, com um desnível de 0,3 metros, promovendo a declividade de 0,1%. O viveiro maior, né, de 1.500 metros quadrados, apresentou profundidade na montante e jusante de 1,6 e 1,1 metros, respectivamente, com um desnível de 0,3 metros, promovendo uma declividade de 0,1%. A água utilizada para abastecer os viveiros foi proveniente do Rio São Francisco, que fica próximo à região, próximo à localidade, e essa água ela foi distribuída para os viveiros por meio de bombeamento, né, através de uma tubulação de PVC com 75 milímetros e numa vazão de 2,8 litros por segundo. Sobre o sistema de drenagem, devido às dificuldades causadas pela pandemia, ela foi construída à mão, né, manualmente, usando pá, enxada, carroça de mão e picaretes. E para verificar o nível ideal para o melhor esvaziamento do viveiro, foi utilizada uma trenométrica. A água que é drenada, ela é reutilizada na agricultura, né, da família, no plantio de maracujá, feijão, milho, né, que são utilizados na alimentação do grupo familiar e ainda são comercializados no município. Os alevinos eles foram adquiridos na piscicultura comercial localizada na própria cidade de Itacuruba. Foram adquiridos 40 mil alevinos, né, com peso médio inicial de 0,8 gramas. O valor do milheiro foi de R$ 120, né, totalizando aí R$ 4.800. E os alevinos foram transportados em caixas de transporte, né, Transfish, e aclimatadas nos viveiros. Durante o período de cultivo, os animais foram alimentados com ração comercial, né, contendo diferentes níveis proteicos e diâmetros de grãos. Os alevinos foram alimentados diariamente. Não foi utilizada a tabela de alimentação, não foram realizadas biometrias, né, para avaliação de crescimento e saúde dos peixes e foi realizado acompanhamento de um ciclo de produção. Ao final do acompanhamento, foi possível obter os seguintes resultados. Com relação aos custos com a construção dos viveiros, né, como vocês podem observar aí na tabela 1, teve gasto com máquina, com mão de obra, com material, né, dentre outras coisas. Então, o valor só da construção dos viveiros ficou em torno de R$ 10.464,70. Então, com relação aos custos com a produção dos alevinos, o valor total utilizado foi de R$ 10.310, onde o maior custo teve a ver com os alevinos para povoamento e com a ração. Foi realizada ainda uma projeção de cultivo, né, utilizando cálculos para determinar a população final, a sobrevivência e dentre outras variáveis, aí como vocês podem ver na tabela 3, população inicial, população final, como eu falei anteriormente, produtividade, dentre outras. Também foi feita uma análise de viabilidade econômica, né, levando em consideração a receita bruta do primeiro ciclo e o custo de produção, onde foi possível obter um lucro de R$ 6.090, né? Lembrando ainda que os custos com a construção dos viveiros serão abatidos ao final dos próximos ciclos. Sendo assim,
Foi possível concluir que a possibilidade de minimizar as despesas e realizar a construção de viveiros semi-escavados em sistema semi-intensivo para a piscicultura familiar é imensa. Entretanto, a presença de profissionais capacitados e experientes é indispensável em atividades aquícolas, desde o operador de máquina até o engenheiro. Assim, é possível inferir que a piscicultura familiar é uma atividade que pode obter um grande crescimento na região e que contribui de forma positiva para o desenvolvimento do setor de produção, além de minimizar os impactos ambientais. Gostaria de deixar meus agradecimentos aqui para a UFRPE, né, para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, para a Unidade Acadêmica de Serra Talhada e para o Laboratório de Experimentação de Organismos Aquáticos.